E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa terceira aula do curso, nós vamos aprender alguns comandos básicos no LaTeX. Comandos esses que são bastante úteis, né, quando a gente estiver produzindo qualquer documento utilizando LaTeX, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo, porque tem bastante coisa para ser falado na aula de hoje. Então, eu estou aqui na página inicial do Overleaf, e o modelo que eu vou utilizar para a aula de hoje é aquele modelo da I3E que a gente fez o upload na aula passada. No caso, é esse daqui. Então, vamos entrar aqui nele, esperar ele carregar, para a gente poder iniciar aqui a aula. Pronto, modelo carregado. Esse modelo aqui da I3E, como ele já vem pronto, né? Então, ele possui vários comandos, mas a maioria deles eu vou acabar não mencionando esse comando, não falando sobre eles, porque eles não são tão importantes assim. Eu vou falar apenas daqueles comandos que eu julgo ser os essenciais para nós. Comandos esses que a gente pode estar utilizando não só aqui, mas como também em qualquer outro documento que a gente venha a produzir. Eu já comecei a falar um pouco sobre os comandos na TEC nas aulas passadas, né? A gente já sabe que um comando na TEC ele começa com essa barra invertida, seguida pelo nome do comando. Começando aqui pelo preâmbulo do nosso modelo, o nosso primeiro comando importante é o barra document class. Esse comando ele é um comando obrigatório, então ele tem que existir em qualquer preâmbulo de qualquer arquivo LaTeX. Qualquer preâmbulo tem que conter, no mínimo, esse comando document class. O que ele faz? Basicamente, o que ele faz é definir a classe do nosso documento, do nosso arquivo, no caso. A classe é como se fosse o tipo do nosso documento. Então, por exemplo, existe a classe article, que é para artigos, né? Então, ela define o nosso documento, o nosso arquivo LaTeX como um artigo. Existe também a classe book, né, que é para livros, a classe letter para cartas, enfim, várias outras classes. No caso específico desse modelo aqui da I3E, a classe é essa daqui, I3E Tran. É uma classe específica aqui do modelo da I3E, né, que provavelmente está sendo definida aqui nesse arquivo, I3E Tran.série-S. Então, ela não é usual, né, não é utilizada em outros documentos, em outros modelos. A classe dela vem aqui entre as chaves do comando, e aqui entre colchetes é uma opção, né, do comando. No caso, conference está definindo esse modelo aqui como sendo voltado para conferências. O próximo comando importante aqui do preâmbulo é o use package, que ele serve para inserir os pacotes no nosso arquivo LaTeX. E o que seria um pacote? Um pacote nada mais é do que como se fosse um arquivo, né, que já vem com vários comandos prontos, que a gente pode estar utilizando esses comandos para fazer várias tarefas que são repetitivas no LaTeX. Então, por exemplo, aqui nesse comando use package está inserindo esses três pacotes aqui: a MS Math, a MS Sim e a MS Fonts. E esses três pacotes eles servem para a gente utilizar notações matemáticas específicas no nosso texto. Tem também, por exemplo, esse comando aqui, use package, que está inserindo esse pacote aqui, xcolor, que serve para a gente poder utilizar, né, comandos que colorem o nosso texto. Todos esses daqui são os pacotes que já vêm, né, com o modelo, na hora que a gente baixa e faz o upload dele aqui no Overleaf. Mas se você quiser, você pode inserir outros pacotes. Basta que você venha aqui, né, e digite barra use package, e aí o nome do pacote que você quiser inserir entre chaves. Esses outros dois comandos aqui do preâmbulo, né, não são tão importantes para a gente, esse barra i3e, nem esse barra def aqui, então eu não vou mencionar eles. Aí já aqui no corpo do texto, né, a gente sabe que o corpo do texto ele começa com esse comando aqui, barra begin document, e termina com end document. E aqui no corpo do texto, é geralmente ficam os comandos que vão aparecer aqui no PDF da direita, né?
do PDF do documento. Não o comando em si, mas o efeito que ele produz no caso, né? Aí aqui, o primeiro que a gente tem é esse comando aqui, title, que é ele que vai inserir o título do nosso documento. Como todo comando, né, ele tem a sua sintaxe, começando com a barra invertida, o nome do comando, seguido por chaves. No caso, essa chave aqui e essa daqui. E tudo que tiver entre as chaves do comando vai ser o título do nosso documento. No caso aqui no modelo da I3E, deixa eu reduzir aqui a câmera. No caso aqui do modelo da I3E, o título é esse aqui, Paper Tile, né? E aqui embaixo tem tipo uma notazinha com uma fonte de tamanho menor. O Paper Tile é esse daqui. E aí aqui embaixo tem alguns comandos que eu posso comentar rapidamente sobre eles, mas eles basicamente produzem essa nota aqui embaixo. No caso, esse footnote size é ele que faz com que essa frase aqui, né, esse trecho aqui fique com a nota não, fique com um tamanho de fonte menor, né, em relação à fonte do paper tile. E esse text superscript aqui, ele faz com que esse asterisco ele fique aqui em cima da palavra note, como se fosse superscrito, né, como dá para ver aqui no título do documento. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ó, tem um asteriscozinho aqui em cima, antes do note, né, e quem faz com que ele venha parar aqui é o comando text superscript. Aí também tem esse comando aqui, /thanks, e ele, eu não sei se ele é um comando do LaTeX ou ele foi definido aqui no modelo, né, mas o que ele faz é trazer essa frase bem aqui, né, para cá, para o final da página. Aqui no canto inferior esquerdo, né, tem uma frasezinha aqui que é basicamente essa que está aqui entre as chaves do thanks. E esses comandos aqui, eles não são assim tão importantes para a gente, então a gente pode ou apagar eles, né, ou então comentar. Para comentar uma linha no LaTeX, a gente utiliza o símbolo de porcentagem. E aí, no caso, a gente comenta uma única linha. Aí, se você quiser comentar mais de uma linha, você tem que ou ir colocando um símbolo de porcentagem em cada linha que você quer comentar, ou você pode selecionar, né, todas as linhas que você quer comentar e aí pressionar as teclas Ctrl mais barra. No caso, a barra que eu falo é essa daqui. Não a barra invertida dos comandos, né, a barra normal mesmo. Aí você seleciona as linhas que você quer comentar e aí pressiona Ctrl mais barra que ele vai comentar todas aquelas linhas selecionadas. E aí uma linha comentada, né, ela é desconsiderada na hora da compilação. Então, se eu compilar aqui o nosso modelo, vai ficar só o título, né, Paper Tile. Para carregar aqui, pronto, ficou só o título Paper Tile. O que tinha embaixo dele sumiu. E aí a gente pode mudar esse título aqui para o que a gente quiser, no caso. A gente pode colocar, por exemplo, introdução ao LaTeX. E aí, se a gente compilar de novo, o título vai ser alterado para aquilo que a gente escolheu. Então, basicamente, é isso que o comando /title faz, né? Pronto, mudou aqui, ó, introdução ao LaTeX. E aí, mais aqui embaixo, a gente tem esse comando aqui, author, que a gente utiliza ele para adicionar um autor ao nosso documento. No caso, o nome do autor do documento, né? Geralmente, a gente tem a opção de... Geralmente, o que vem dentro do comando, né, é o nome do autor que você quer adicionar, mas aqui nesse modelo da I3E, eles criaram esses vários comandos aqui dentro do comando author, que basicamente gera esses blocos aqui, que a gente pode ver aqui no PDF do documento, onde cada um desses blocos, né, são 6, tem, além do nome do autor, mais algumas informações que a gente pode estar inserindo, né, no caso, o nome do departamento, o nome da organização, cidade, país, essas coisas. E aí aqui você pode apagar, né, e só adicionar mesmo o nome de um autor que você quiser. Ou você pode já aproveitar logo essa formatação aqui, né, que eles fazem nesse modelo.
Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, nesse primeiro comando, i3 é author bloco n, é aqui onde fica o nome do autor, né? De cada um dos blocos. Então, se a gente vier aqui e substituir, por exemplo, vou colocar aqui meu nome. E aí, se a gente compilar aqui, aí aqui onde tinha o primeiro nome, né? Vai aparecer o nome que eu coloquei lá. E aí, se você quiser, você pode ir também adicionando outras informações nos campos aqui embaixo. E aí, cada um desses blocos, eles terminam onde começa esse comando end aqui, né? Então, se você não quiser utilizar todos esses blocos de nome aqui, você pode simplesmente comentar aqueles que você não quer utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar só um, posso vir aqui nesse segundo bloco e aí comentar até lá embaixo, até o último bloco. E aí, na hora que eu compilar, todos aqueles outros 5 blocos aqui, né, que eu não vou utilizar, eles vão desaparecer e vai ficar só aquele que eu quero utilizar, no caso esse daqui. Fica um pouco bagunçada a formatação, né, mas acho que assim serve. E aí, por último, né, nós temos esse comando aqui, make title, que é ele que de fato vai inserir tanto o título quanto o autor no nosso documento. Então, a gente nunca pode esquecer de colocar ele aqui, depois que inserir o título e o autor do documento, né? Então, tal que se a gente vier aqui e comentar ele e compilar, vocês vão ver que vai desaparecer o título e o autor do nosso documento. Vou esperar carregar aqui. Pronto, desapareceu. Eles não aparecem se você não inserir o comando make-title. Então, é bom nunca esquecer de inseri-lo, né, no seu documento. Aí aqui depois do comando make-title, a gente tem esses begin abstract, end abstract, né? Abstract. E esse begin i3 é keywords e end i3 é keywords, que o que basicamente eles fazem é criar um abstract para o nosso documento, para o modelo, no caso, né? E palavras-chave. O abstract, né, como se fosse um resumo do modelo aqui, né? No caso do artigo aqui da I3E. E aí tudo que tiver entre esses dois comandos aqui, begin, end, abstract, vai ser o abstract, né, o resumo do nosso modelo. E o que tiver entre o begin, o end e 3E keywords vão ser as palavras-chave. E aí o próximo comando importante para nós aqui é este aqui, o bar section, que ele que cria as seções do nosso documento. No caso do modelo da I3E, já que ele é um modelo, né, que é dividido, ele é um documento que é dividido em seções, como se fosse um artigo mesmo. E aí eu já comecei, né? Eu comecei a comentar, falar rapidamente sobre o bar section na aula passada, que aqui dentro das chaves do comando é onde fica o título da seção, né? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e mudar. Deixa eu colocar aqui introdução. E aí, se a gente compilar, vai alterar para aquilo que a gente colocou, né? O título da seção. Olha só, introdução, mudou aqui, né? Alterou. E aí uma seção, ela começa em um comando /section e termina no próximo comando /section, como eu cheguei a comentar na aula passada. Então, por exemplo, essa seção aqui, introdução, ela começa aqui, nessa this document, e ela termina aonde começa, né, no caso, antes de onde começa o próximo comando /section, no caso aqui em limits, como a gente pode ver aqui no PDF do documento. E aí o texto que vem depois faz parte da próxima seção, no caso da seção 2. E essas seções aqui no LaTeX, elas são numeradas automaticamente. Então, se a gente vir aqui no documento, PDF, a gente vai ver que a primeira seção, né, ela recebe uma numeração 1 em romano, aí a segunda 2, a terceira 3, aí a quarta, né, deve estar por aqui. Então, enfim, elas são numeradas automaticamente pelo próprio LaTeX. Então, por exemplo, se a gente viesse aqui e adicionasse uma seção antes da seção introdução, por
exemplo, deixa eu ver. Vou colocar aqui barra section. Deixa eu colocar aqui um título, sei lá, seção 0. Deixa eu copiar aqui esse texto aqui. Eu vou colocar aqui nessa seção 0. E aí, se nós compilarmos aqui o documento, o LaTeX ele vai se encarregar de automaticamente numerar, né, as seções. No caso, ele vai fazer uma renumeração. A seção que antes era a seção 1, introdução, ela passa a ser seção 2. E agora, quem é a seção 1 é a seção 0. O LaTeX automaticamente ordena as seções. A numeração dele é feita automaticamente pelo LaTeX, né? Numeração das seções, no caso. Aí, além de poder criar uma seção, a gente pode também criar uma subseção no LaTeX, utilizando aqui o comando ó, subsection. As subseções também são numeradas automaticamente e elas recebem uma numeração, né, entre aspas, diferente das seções. Então, por exemplo, as seções aqui, como a gente pode ver no PDF, elas são numeradas com números romanos, enquanto que as subseções, no caso, essa daqui, né, elas recebem uma numeração como se fosse com a letra, um A, B, uma letra maiúscula, né? Então, tá, se a gente vier aqui, se eu, por exemplo, criar aqui uma outra subseção, subsection, deixa eu colocar aqui o nome qualquer aqui, subseção 2, sei lá. Aí, deixa eu copiar aqui um texto aqui. Aí, se a gente compilar, essa subseção que a gente acabou de criar, ela vai receber uma outra numeração, entre aspas, né? No caso, ela vai ficar com um B antes do título da subseção. E o LaTeX faz isso automaticamente, né? Para as seções ele dá uma numeração e para as subseções uma outra numeração. E além das subseções, a gente pode também criar subseções. Então, é uma subseção dentro de uma subseção. E o comando que faz isso é o barra subsection. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui o nome nessa subseção, né? Subseção. Subseção 1. E aí, se eu copiar aqui outro texto, esse aqui, e colocar aqui dentro da subseção, e aí se eu compilar, o LaTeX vai criar, né, uma subseção dentro de uma subseção. E ela também recebe uma numeração diferente, né, automaticamente, como no caso aqui, ó, a subseção, ela recebeu um número 1, né, só que em cardinal. Ou seja, o LaTeX faz tudo isso automaticamente. Para as seções ele dá uma numeração, para as subseções outra, e para a subseção outro tipo de numeração, né, para diferenciar elas. E no caso, também se a gente mudar a ordem delas, ele vai automaticamente mudar a numeração, né, tanto das seções como subseções e subseções. Enfim, o LaTeX ele faz tudo isso automaticamente. Uma das vantagens da ferramenta, no caso, né. E aí, a gente já viu como inserir um título no nosso documento, né? Inserir um autor e criar as seções. O que a gente vai ver agora é algumas formatações básicas, como, por exemplo, colocar uma parte do texto em negrito, em itálico, essas coisas. E isso é feito através de comandos. O primeiro comando que a gente vai ver é o /textbf, que ele deixa o texto em negrito. Tudo aquilo que tiver entre as chaves do comando textbf vai ficar em negrito. Então, se eu colocar isso aqui dentro do textbf e compilar o nosso modelo, aquele D e 3E tran aqui no início da subseção A vai ficar em negrito, olha só. Para deixar em itálico, o comando é parecido. Ao invés de textbf, é textit. E aí tudo que tiver entre as chaves do comando textit vai ficar em itálico. Se eu compilar aqui, o D e 3E tran, que antes estava em
em negrito, né? Agora vai ficar em itálico. Olha só, ficou em itálico aqui. E aí, a gente também pode deixar o texto sublinhado, né? Algum texto sublinhado. E o comando para fazer isso é barra underline. E aí, assim como nos outros dois comandos que eu acabei de citar, tudo que tiver entre as chaves do comando, né, vai deixar aquele texto sublinhado. Então, se eu compilar aqui, o D3 Etran vai ficar sublinhado. Olha só. E aí a gente pode combinar esses comandos, né? Como se a gente fosse somar os efeitos deles. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar um texto em itálico e sublinhado, basta que eu venha aqui dentro do comando underline e coloque um text it aqui. E aí, dentro das chaves do text it, eu coloque aquilo que eu quero deixar sublinhado em itálico. Aí, se eu compilar aqui, o D3 Etran vai ficar tanto sublinhado como em itálico. E também eu posso deixar o texto em negrito, né? No caso, sublinhado, em itálico e em negrito. Basta que eu coloque o text bf dentro dos outros dois comandos aqui. Text bf, e aí entre as chaves do comando, se eu colocar o D3 Etran, né, dentro das chaves do text bf, essa palavra aqui, D3 Etran, vai ficar tanto sublinhada como em itálico como em negrito. A gente vai ver aqui, ó, depois de compilar o documento. Pronto. Então, a gente pode somar, né, os efeitos desses três comandos. Se quiser deixar uma palavra em itálico, em negrito, ou sublinhada em itálico, a gente pode somar esses efeitos, desde que basta a gente colocar um comando dentro do outro. E aí, uma outra coisa interessante são os comandos que alinham, né, dão um alinhamento ao nosso texto. O primeiro deles é o begin center, end center. E aí tudo que tiver entre esses dois comandos vai ficar centralizado. Então, se eu copiar esse texto aqui, colocar aqui dentro do begin end center, e aí compilar, aqui vocês vão ver que essa frase aqui vai ficar centralizada. Aqui no final da subseção A. Olha só. Ficou centralizada aquela frase que está dentro aqui dos dois comandos. E aí, além de centralizar, a gente também pode alinhar o texto à esquerda ou à direita. E para fazer isso, a gente usa outros dois comandos que são parecidos, né, com o begin center. No caso, deixa eu copiar aqui. Aí, para alinhar à esquerda, a gente utiliza begin flush left. Begin flush left, end flush left, no caso, né? E aí, tudo que tiver entre esses dois comandos aqui vai ficar alinhado à esquerda. E aí, para alinhar à direita, a gente utiliza os comandos begin flush right, end flush right. Flush right. E aí, o end flush right. E aí, tudo que tiver entre esses dois comandos, assim como nos outros, vai ficar alinhado à direita. Então, se eu compilar aqui no nosso documento, a gente vai ver que... Esperar compilar aqui. Pronto. A gente vai ver que o de cima, né, o texto de cima está alinhado, está centralizado, né, que é o que está entre o begin center e o end center. Aí o do meio está alinhado à esquerda, que é o que está entre o flush left, e o de baixo está alinhado à direita, que é o que está entre o flush right. Basicamente são esses os comandos que dão alinhamento ao nosso texto. Então, pessoal, até aqui a gente já falou sobre bastante coisa, né? Vários comandos, só que ainda faltam alguns para serem comentados.
Então, acho que é melhor eu encerrar essa aula por aqui, senão ela vai ficar muito extensa. E na próxima aula, que vai ser uma parte 2 dessa aula 3, eu continuo comentando sobre os comandos que faltam, beleza? Então, até a próxima aula.